Então, bora lá. Então, a gente vai falar hoje sobre métodos de separação de misturas homogêneas. A gente viu na aula passada que as misturas heterogêneas, os métodos que a gente utiliza são métodos mecânicos, lembram? E a gente diferenciou os métodos mecânicos dos métodos dos processos físicos, dos métodos físicos. Quem lembra o que eu falei? O método físico que a gente utiliza para fazer a separação, a gente utiliza por quê? Porque passa por alguma transformação, aquecimento, resfriamento, ou seja, a substância em si que eu estou separando, ela sofre transformação, diferente do processo mecânico, onde eu só utilizo o que? Movimentação. Então, relembrando aí, no processo de separação de mistura heterogênea, só entra o processo mecânico. Hoje, quando a gente for falar de separação de mistura homogênea, a gente vai lembrar de processo físico. Tem que lembrar disso. E aí a gente sabe que mistura homogênea é o quê? Uma fase só. Lembram? A gente já falou sobre isso. O quadro, a visão do quadro aqui para você está direitinho? Tá show? Tá? Então, bora lá. A primeira tá gravando já, tá? Hoje está gravando direitinho porque eu já fiz o teste, o áudio tá perfeito, tá? Tá tudo show de bola, tá bom? Então vamos lá. O primeiro método de separação que a gente vai falar é a fusão fracionada. Fusão fracionada é entre vários sólidos. Então, como a gente separou também, assim como a gente fez de método de separação heterogênea, a gente vai fazer também essa separação, essa classificação para misturas homogêneas. Lembra que a gente separou quando a gente faz para sólido, 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 líquido? Lembra que a gente fez para misturas heterogêneas? A gente também vai fazer para misturas homogêneas. Então, para misturas homogêneas, quando eu tenho vários sólidos, eu sempre vou usar fusão fracionada. Olha só que legal. O próprio nome já me dá. Se eu tenho sólido, o que eu faço com o sólido? Eu não derreto o sólido. Quando eu derreto, estou falando de quem? De fusão. O que é a fusão? Não é derreter o sólido. Quando eu derreto o sólido, o que acontece com ele? Eu tenho vários sólidos juntos. Coloco no recipiente. E aí, eles têm pontos de fusão diferente, ou seja, a temperatura em que ele vai derreter vai ser diferente uma da outra. E é aí que eu tenho o pulo do gato. Por quê? Eu coloco vários sólidos no recipiente, levo eles para aquecer. Faço um furinho embaixo do meu recipiente. À medida que ele vai aquecendo aquela mistura, o que tem ponto de fusão menor, ele vai aquecer primeiro e vai fazer o quê? Vai derreter e vai sair por aquele furinho. Então, eu já consegui separar aquele dos outros que estão lá na fase sólida. E aí, à medida que aquele vai derretendo, ele vai saindo por ali. Se eu tiver 3, 4 sólidos, ele vai sendo aquecido e vai saindo por aquele furinho. Isso que é fusão fracionada. Por que está fracionado? Porque ele vai saindo de um em um. Tudo bem? Então, aqui eu separo vários sólidos através de fusão fracionada, tá? Para misturas homogêneas, tá? De sólido, sólido.
Liquefação fracionada. Liquefação é quando eu tenho vários gases. Exemplo, quando eu tenho CO2 e O2 misturado. Quando eu tenho o ar atmosférico, eu quero separar o ar atmosférico. Lembrando que mistura gasosa comumente é mistura homogênea, tá? Então, quando eu quero separar a mistura, por exemplo, do ar atmosférico, né? Eu uso liquefação fracionada. O que é liquefação mesmo? Liquefação é a passagem do líquido para a passagem do gasoso para o líquido, né? É o retorno que o gás faz quando eu diminuo a temperatura. Então, eu vou lá, pego mistura de gases, coloco para diminuir a temperatura deles. E aí, quem tem ponto de ebulição maior vai ficar gasoso, enquanto o outro que eu estou diminuindo a temperatura vai passar para o estado líquido. E aí eu consigo separar esses dois gases, certo? À medida que a temperatura vai diminuindo, ele vai passando para a fase líquida e o outro continua lá na fase gasosa, tá? Então, através da liquefação, eu consigo separar os gases. Agora, a cristalização. Na cristalização é quando eu tenho um sólido e um líquido junto. O próprio nome já diz. É um cristalzinho que se forma. Uma mistura homogênea. Ah, por exemplo, eu tenho água com sal. Misturei e formou uma mistura homogênea. A gente vê muito, gente, quando a gente vai lá para aquela região lá de Cabo Frio, não sei se vocês já repararam, não sei quem vai por lá, se vocês estão acostumados a ir para lá, tem aquelas salinas. E lá eles confeccionam sal. Já viram aqueles montinhos de sal sendo formados na estrada? Não sei quem já viu, já observou. É o que? Eles recolhem a água do mar, né? E colocam para evaporar a água do mar. Através do que? Do aquecimento. Quando a água do mar evapora, o que fica ali retido? Cristalizado, fica o sal. Então, a mistura da água do mar, né? Depois retirada as impurezas, lógico, daquele sal, né? Porque a água do mar não tem só água e sal. Mas é um processo que a gente fala de cristalização, porque era uma mistura, né? Basicamente homogênea, quando a gente vê a água do mar, mais o sal, sólido mais líquido, em que é evaporado a água e eu tenho cristalizado a minha parte sólida. Então, aquilo ali é um processo nítido de cristalização, tá? Se vocês pegarem qualquer sólido, misturar com um líquido, em que se transformar uma mistura homogênea, deixar lá por um tempo, sofrendo aquecimento, a exposição solar, né? Passado um mês, se vocês forem observar depois, ou uma mistura de álcool que evapora mais rápido, se vocês forem observar depois, o sólido vai estar lá retido no fundo do recipiente. A gente diz que o sólido cristalizou. Por quê? Porque o líquido evaporou. Então, a gente fala que esse processo é um processo de cristalização. Separação de sólido com líquido. Beleza? Dúvidas até aí, gente? Tudo bem aí? Joia. Agora a gente vai falar de destilação. A destilação, a gente tem duas formas, simples e fracionada. Preste atenção nesses dois tipos, tá? Na destilação simples, eu também vou separar sólido e líquido, tá? Substância sólida que se juntou com substância líquida e formou uma mistura homogênea, tá?
na destilação simples. E aí, eu vou apagar aqui para poder mostrar a vocês como é que funciona o mecanismo. Travou? Não? Tudo bem? Tá show. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o mecanismo, tá? Na destilação fracionada, eu vou separar misturas de dois líquidos, beleza? Essa é a diferença de uma para outra. Destilação simples e destilação fracionada. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Bom, a destilação simples, ela funciona através de aquecimento. Então, eu tenho que ter uma fonte de calor ali na minha mistura. Geralmente, a fonte de calor, ela no laboratório, né, ela funciona assim, através de um equipamento chamado bico de Bunsen, tá? É como se fosse uma chamazinha aqui com gás, tá? É como se fosse uma velinha mesmo, só que ele é através de gás mesmo, tá? Ou uma mantazinha de aquecimento, também pode ser. E aqui eu tenho um tripé e aqui vai estar a minha mistura dentro de um balãozinho. Aqui eu tenho a minha mistura dentro de um balão, tá? Esse balão, ele vai estar conectado aqui, vai estar fechado aqui, conectado a um termômetro. Aqui. Por que o termômetro? O termômetro, ele é importante para poder medir a temperatura. Por quê? Tá gravando sim, tá? Por que é importante para poder medir a temperatura? Porque eu tenho duas substâncias aqui dentro de quê? De pontos de ebulição diferentes, tá? E aí, aqui ligado aqui, eu tenho outro conector e esse conector aqui, ele se chama condensador. Nesse condensador aqui, eu tenho uma mangueirinha de água que jorra água fria nele o tempo todo. E esse condensador, ele cai aqui com outro recipiente nele, coletando o quê? Aqui, quando eu aqueço a minha mistura, essa mistura ela pode ser de água com sal, por exemplo, porque essa mistura ela tem que ser sempre sólida e líquida, tá? Destilação simples é para separar sólido e líquido. Só que qual é a diferença da cristalização? Na cristalização, eu perco um produto, né? Se a minha água evapora, eu perdi a água. Na destilação, não. Eu posso salvar as minhas duas substâncias, tá? Então, aqui, água mais sal. Eu tenho aqui dentro, na minha mistura. A água, ela tem ponto de ebulição diferente do sal. O ponto de ebulição dela é menor que o do sal. Então, quando essa misturinha aqui começa a ferver, que a gente fala, a água começa a entrar em ebulição aqui, ó. Coloquei o termômetro aqui, o termômetro vai marcar 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, e a água ela vai passar para esse caninho aqui, ó, em forma de gás. Quando ela chega aqui no condensador, ela toma um jato de água fria aqui em volta desse de vidro. E aí o que acontece? O próprio nome diz, ela condensa de novo. Então ela passa do estado de vapor para a fase líquida. Porque se ela resfria, ela passa da fase de vapor para a fase líquida aqui dentro. E daqui ela começa a gotejar em forma líquida
aqui dentro do meu recipiente, tá? E aqui, se é uma mistura de sal com água, o sal ele fica retido aqui no fundinho todinho aqui, cristalizado. Então, aqui de um lado, eu retiro a água líquida e aqui o meu sal fica retido aqui, cristalizado. Então, eu consigo retirar todas as duas substâncias através da destilação simples. Ok? Esse é o processo, o mecanismo da destilação simples. Eu tenho o destilador, que é esse aqui, mas com todos os aparatos, condensador, tudo isso é um destilador que a gente chama. A destilação fracionada, ela separa líquido, sempre, mas com o quê? Com pontos de ebulição também diferentes. E aí não muda muita coisa não, gente. Só que o que vai mudar? Eu tenho aqui um aquecimento, só que a gente tem aqui uma coluna de fracionamento. O líquido ele é aquecido, eu tenho 2 ou mais líquidos aquecidos. E nessa coluna de fracionamento aqui, por exemplo, eles têm que ter pontos de ebulição diferentes. Então, vamos dar um exemplo aí de água e acetona, completamente diferentes. A acetona evapora muito mais rápido que a água, certo? Então, quando eu começar, eu colocar aqui meu recipiente, água e acetona aqui dentro. Nessa coluna de fracionamento aqui, ó, e tem um termômetro aqui. O termômetro fica aqui do ladinho. Quando eu colocar a minha mistura aqui dentro e a acetona começar a evaporar, ela vai subir por essa coluna aqui, ó. Ela vai subir por essa coluna aqui. Quando ela começar a subir por essa coluna aqui, a água também vai querer subir por essa coluna. Só que a água ela vai descer. Por que ela vai descer? Porque a energia dela é diferente da acetona. Então, a acetona ela vai primeiro. Por quê? Porque o ponto de ebulição dela é menor do que da água, então ela tem maior energia para conseguir subir essa coluna aqui, que é toda cheia de tracinhos, toda cheia de empecilhos para a substância subir. Só consegue subir ali quem tem maior energia. Quem tem maior energia é quem tem menos ponto de ebulição. E aí eu consigo coletar aqui em cima, ó. O meu ponto de coleta é aqui em cima, no meu tubo de coletagem. Aí cai aqui, ó. Aí eu consigo coletar aqui em cima a minha substância que vai chegar até aqui primeiro. Chegou aqui primeiro, coletei a substância, ela pingou aqui, botei um termômetro aqui. Bom, aí se ela bateu aqui, bom, bateu 56 graus mais ou menos, é acetona. Continuou fervendo. Depois disso, se a temperatura continuou subindo, eu vi que passou disso, dessa temperatura está muito alta, eu já sei que não é mais a acetona que está ali em ebulição. Aí já é a água. A água está começando a subir agora. Aí eu tiro o frasco, coloco o outro, coleto agora a água, tá? Isso é destilação agora fracionada, não é mais destilação simples. É destilação, deixa eu botar outra caneta aqui, vou botar preta agora. Fracionada. Isso aqui a gente chama de coluna de fracionamento. Por que eu estou falando isso com vocês? A destilação fracionada, vocês vão ouvir muito na prova, quando cair, relacionado ao petróleo, tá?
Então, na prova, falou em destilação fracionada, está ligado a petróleo. Porque o processo de extração do petróleo é através da destilação fracionada. O petróleo é uma mistura homogênea de líquidos com pontos de ebulição diferentes. São vários líquidos ali misturados, várias substâncias juntos, com pontos de ebulição diferentes. Então, são várias frações, né? Vários derivados. Gasolina, óleo diesel, querosene, né? E tem subprodutos dele. Vários. E ele entra nessa coluna ali, é aquecido e dali a gente vai tirando esses subprodutos. Então, é através da destilação fracionada que se adquire os subprodutos do petróleo. Isso é muito importante e é cobrado também nas provas do IFE, tá? Então, vocês têm que linkar sempre destilação fracionada com petróleo. Tudo bem? Dúvida, gente? Até aqui, tudo bem? O silêncio paira no ar, né? Então, eu vou tocando, não tem dúvida, a gente vai tocando, hein? Então, vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho aí, ó, na página 408. Eu acho que eu acertei a página agora porque eu dei uma acertada aqui na numeração. 408 da apostila de vocês, número 37. Procura aí para mim, por favor. Vamos lá. Vê se é 408. Quando pergunta qual página, eu já não sei mais se eu já acertei. 408, número 37. Então, acertei. Vou botar aqui, ó, 408, número 37. Vamos lá. Foram acondicionados acidentalmente em um único recipiente areia, sal de cozinha, água e óleo de soja. Para separar adequadamente cada componente dessa mistura, devem ser feitas as seguintes operações. Então, preste atenção aí que me deu um sistema para eu analisar e saber quais métodos eu devo separar. É mais de um. Então, o que eu vou fazer? O que eu aconselho vocês a fazerem? Façam desenho. Primeira coisa, num único recipiente eu tenho. Então, vou desenhar meu recipiente aqui, ó. No fundo eu tenho areia. Vou ter areia aqui, ó. Sal de cozinha, água e óleo de soja. A água eu já representei aqui, ó. Vou botar água. Depois eu vou adicionar o meu sal aqui e já sei que o sal com água eu visualizo numa coisa só, tá? E o sal com água e o óleo de soja? O óleo de soja, ele tá aqui, ó. Pela diferença de densidade, ele tá em cima, ele boia. A areia afunda, o sal boia e o óleo boia e a água com sal tá aqui, ó, representando toda uma fase aqui no meu sistema. Show? Aí pergunta assim, ó. Quais as seguintes operações eu devo fazer? Dica preciosíssima. Vamos começar pelas misturas heterogêneas. Depois a gente passa para as homogêneas. Então, qual é a mistura, qual é o processo das heterogêneas primeiro? É o processo mecânico. Eu tenho aqui visível o óleo e a areia. O que eu posso fazer para poder tirar o óleo e a areia?
que a gente aprendeu na última aula? Porque o homogêneo a gente sabe que tem a água e o sal que a gente vai deixar por último, ok? Então, primeiro a gente tem que extrair o óleo e a areia. Vamos lá. Isso aí. Filtração, a gente elimina quem? Água com areia. Mais areia, porque é sólido mais líquido, lembra? E sólido e líquido com densidades diferentes. O que eu utilizo? No caso aqui é o óleo com água. Decantação. Então, aqui, filtração. Aqui, óleo com água. Decantação. E, por último, sal com água. Eu utilizo o quê? Isso aí. Destilação simples. Né? Aí, vamos ver aqui se tem essa opção. Letra D. Filtração, seguido de decantação e destilação simples, letra D. Ótimo. Então, 37, letra D. Ok. Dúvida até aí? Vamos lá. 38 agora. Uma maneira rápida e correta de separar uma mistura de ferro, sal de cozinha e arroz é na sequência. Então, na 38, eu tenho ferro, sal de cozinha e arroz. Eu tenho mistura homogênea? Não. Eu tenho misturas heterogêneas de sólidos. Só. Então, eu vou ter que arranjar alternativas entre aqueles 5 lá que a gente viu na aula passada. Quais seriam esses? Ferro, sal de cozinha e arroz. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Por que filtrar? Filtrar eu uso quando? Quando que eu uso filtrar? Isso aí. Então, aqui eu não entro filtrar. Eu não tenho líquido com sólido. Eu só tenho mistura sólido-sólido, ó. Eu tenho ferro, mais o quê? Sal e arroz. Então, as minhas alternativas estão entre catar, peneirar, mais o quê? Levigar, magnetização, aquelas 5 primeiras lá que a gente colocou. Eu vou passar depois o material para vocês com essa aula de semana passada e com a aula de hoje, tá? O PDF, estou preparando para vocês. Então, entram aquelas 5 alternativas. A primeira coisa que eu posso fazer é o quê? É separar o ferro dos outros materiais para poder ficar mais fácil. Pode ser? Então, o que eu posso fazer? Aproximar o ímã, não é? Aproximar o ímã e depois. Aí depois ele está dizendo aqui adicionar água, filtrar e destilar. Na letra E está dizendo impossível de separar. Não é, porque pode separar. Na letra D, ele está dizendo para eu destilar. Eu não tenho nada para destilar. Essa eu vou descartar também. A letra B, ele está dizendo para eu adicionar água e destilar. Mas e o ferro? Eu não posso destilar, né? A única alternativa plausível é a gente, na letra C, aproximar o ímã,
adicionar água, filtrar e depois destilar, tá? Então, a única alternativa é a letra C. Ó, eu vou aproximar o ímã, vou separar o ferro. Oi. Não, olha só. Olha o que eu vou fazer. Aproximar o ímã, tirei o ferro, certo? Aí depois eu vou adicionar água, vou ficar com uma mistura de sal e arroz. E aí depois o que ele está fazendo? Falou que vai fazer nessa mistura? Filtrar. Na filtragem eu vou tirar quem? Nessa mistura aqui, o arroz. Quando eu tirar o arroz na filtragem, vai sobrar quem para eu destilar? A água e o sal. Na minha destilação, eu vou separar o sal da água. Entenderam? Por isso que é a letra C. Tudo bem? Ou querem que eu volte? Sim. Não. Pensa comigo. Eu só tenho. Tá falhando sua pergunta, não tô te ouvindo, mas pensa comigo. Olha só. Vamos ler o enunciado de novo da questão 38. Uma maneira rápida e correta de separar uma mistura com ferro, sal de cozinha e arroz é na sequência. Ele só disse que eu tenho ferro, sal de cozinha e arroz. Quando eu utilizo filtragem, eu tenho que ter um líquido e um sólido. Ali ele não está dizendo que eu tenho líquido na minha mistura. Então eu não posso utilizar a letra A. Se eu fosse utilizar a letra A, eu teria que ter na minha mistura o líquido já. Aqui eu só tenho mistura de sólidos. Peguei ferro, misturei com sal e arroz. Aí na letra C, eu tenho a alternativa. Aproximei o ímã, tirei o ferro. Aí na letra C ele está dizendo: adicionei água. Aí sim eu adicionei água. Ao adicionar água, eu posso depois filtrar, porque aí eu adicionei água na mistura, entendeu? Na letra A, não. Eu não posso marcar a letra A. Na letra A ele está dizendo filtrar. Como que eu vou filtrar uma mistura de sólidos? Entendeu? Então não tem como filtrar primeiro. Certo? Tanto que ele está dizendo aqui, ó, filtrar, aproximar o ímã, adicionar água e destilar. Olha a pegadinha aí, tem que ficar atento nisso, tá? Vamos para 39, então 38, letra C. Estou revezando a caneta preta aqui. 39. Na 39, o processo de separação utilizado na obtenção dos derivados do petróleo em seu primeiro segmento é evaporação, destilação simples, decantação, filtração, destilação fracionada. Olha o que a gente falou aí hoje. Isso aí, destilação fracionada. Toda vez que falar em petróleo, tá, gente? É destilação fracionada. Não esqueçam isso. Letra E. 40 agora. Vamos lá. Faltam quantos minutinhos? 5 minutinhos ainda.
Na 40, a gente tem assim: associe as atividades diárias contidas na primeira coluna com as operações básicas de laboratório e fenômenos contidos na segunda coluna. Preparar um refresco de cajá a partir do suco concentrado. Adoçar o leite, preparar chá de canela, usar naftalina na gaveta, coar a nata do leite. E aí eu tenho os processos embaixo para eu poder linkar com essas atividades diárias, tá? Algumas aí vocês já até viram em aulas anteriores. E aí eu volto a reforçar com vocês a importância de vocês virem as minhas videoaulas lá no YouTube também, tá, gente? A gente ainda vai voltar a falar um pouco nesse assunto mais lá na frente, porque eu não vou deixar de recordar com vocês um pouco daquelas videoaulas, dos assuntos, tá? Porque eu sei que vocês esquecem mesmo os assuntos antes da prova, mas não deixem de ver, porque muitas coisas que a gente fala aqui, ó, hoje eu falei de fusão, falei de liquefação, isso tudo são transformações físicas que eu já falei nas minhas videoaulas, tá? E toda hora a gente tem que estar voltando nesses termos e vocês podem ter dúvidas, tá? Então não deixa de ver quem não viu ainda, tá bom? E aí, ó, tá falando aqui, ó, sublimação. O que que é sublimação? Vocês têm dúvida nisso? Sabem o que que é a sublimação? Então, é do sólido para o gasoso direto, sem passar para o estado líquido. Lembram? Sublimação, lembra sempre da naftalina. A naftalina é aquela bolinha catingosa que a gente bota na gaveta para matar barata, né? A naftalina ela faz isso. Você bota na gaveta 2, 3 dias depois, dependendo do ambiente que você tiver, ela some. Ela não passa para o estado líquido, ela passa direto para o gasoso. Tá? É uma propriedade que algumas substâncias têm que ela não tem poder de segurar a molequinha no estado líquido, passa direto para o gasoso. Então a gente fala que ela sublima, isso que é sublimação, tá? Então, o que, que vem a ser sublimação aí? Já coloca aí o número 4. Número 4, usar naftalina na gaveta. Vou só terminar essa daqui, tá, gente? Faltam só 2 minutinhos só para eu terminar essa daqui, tá? Engraçado que o. Pode. O Zoom me deu uma mensagem de que eu ia continuar com a reunião aqui. Fala. 4, 1 para diluição. Diluição, preparar um suco de cajá a partir do suco concentrado? Isso. Vamos lá. Preparar um suco de cajá a partir de um suco concentrado. Diluir. Isso aí. Muito bem. Adoçar o leite é dissolução, é dissolver. Quando você está adoçando, você está dissolvendo. Dissolver é sempre o quê? É o sólido você dissolver, né, em alguma coisa, certo? Preparar chá de canela é extração, você está extraindo alguma coisa, está extraindo o sumo do chá, né?
Tá tirando o extrato dele. Usar naftalina, a gente já viu que é sublimação. E coar é filtrar, é a mesma coisa. Então, na sequência aí, é a letra C, tá? 4, 3, 2, 1, 5. Tudo bem? Ó, vou botar a sequência aqui, ó. 4, 3, 2, 1, 5. Tudo bem, gente? Então, eu vou pedir para vocês fazerem aí para casa 41, 42, 43 e 44, tá? Falou? Ok, então tá. Ok, beijo para vocês. Até semana que vem. 41, 42, vou botar aqui. 41, 42, 43 e 44, que vai até a outra página. É da 408 e 409. Ok? Então tá, gente. Beijo. Fica com Deus. Até semana que vem, tá bom? Beijão. Tchau. Valeu.